Carlos Velázquez é o nosso dialogador de hoje. Ele é coordenador do curso de Belas Artes da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Ele é mestre e doutor em música antiga, formado pelo Conservatório Nacional de Rancy, em Paris. E ele é o nosso dialogador de hoje, que me trouxe a sua carteira de identidade de estrangeiro, apesar dele ser falar português. Não, ele fala português. Ele fala português. Mas ele é mexicano e é pai de brasileiros e marido de brasileira. Aliás, responsável, a esposa, por ele estar aqui. E ele me trouxe, ele é professor de filosofia e de mitologia. E entre os objetos que me trouxe este aqui. E eu vou mostrar a ele, aliás, já estou mostrando a ele, para que ele comente. O que isso suscita, esse homem nu? Já estou indiciando, sem cabeça. Bom, sem cabeça é um acidente, né? Mas olha, eu acho que é um marco muito interessante. E justamente a propósito do que você me comentava, né? Das ideias preconcebidas que temos no campo da arte, né? Esse período clássico grego, né, significa um marco importante na evolução do modelo de pensamento da cultura ocidental, que é que nos tange diretamente, né? O pessoal começou a trazer o céu para a terra nessa época. Os deuses que antes eram representados mais ou menos parecidos com figuras humanas, mas sem chegar a ser tão realistas como antes, ainda permaneciam lá longe, no éter, né? Esse não. Esse já parece um homem de verdade, e é desejável, é próximo, né? Então o céu fica pertinho. O que está acontecendo? Atenas virou democrata, né? E o pessoal está ficando mais individualista, né? Mais centrado em si próprio. Esse é um marco importante, você não acha? Sim, sim. Vamos pensar mais ainda sobre, um pouquinho mais ainda, sobre outro ponto de vista sobre essa imagem. Veja um homem nu, sem a cabeça, sem os braços. Nós estávamos falando aqui de Apolo, de Dionisos, separação aqui como se Apolo fosse a cabeça, a racionalidade, e o resto do corpo fosse a instância do instinto, da sensorialidade. Enfim, queria que você falasse sobre isso. Será que isso aqui, em algum nível, representa essa dicotomia entre Apolo e Dionisos? A cabeça, a mentalidade, a racionalidade aí e nós a teríamos sensorialidade. um problema, né? Porque a cabeça foi embora. Pois é. Mas Um mesmo corpo assim, que não se comanda, que não exatamente. vive os seus... Mas mesmo assim, eu sexuais, acho que esse corpo não satisfaria Dionísio também não. Não? Porque Dionísio, apesar de ser a parte instintiva, né? Ele não é desordenado. Ele é ordenado segundo os parâmetros da natureza, né? Ele é natureza. E a natureza também está na cabeça. Sim, claro. Né? Sim. Esse não é Dionísio também não. Não é Apolo porque não tem cabeça. Mas também não é Dionísio. Porque não tem aquela outra parte que também está na cabeça e que é ordem, sabe? Você acha que Dionisos então tem uma ordem, não a ordem apolínea, mas uma ordem que nos parece caótica, mas na verdade é só nos parece. Que é uma ordem muito uma melhor ordem, do que aquilo que conseguimos compreender. É a ordem do instinto, a ordem da satisfação claro. do seu prazer. E não é só prazer, sabe? Mas há uma coisa de dever, incluso de sofrimento e de conformidade nessa desconstrução, não é? Sim, absolutamente. De desconstrução do que já está. Do indivíduo, né? Em favor daquela organicidade, né? Que rege toda a criação. Né? Não, e também uma detonação, uma desintegração da ordem estabelecida. Da Quando ordem moral, Dionísio né? chega... Claro, da ordem moral. Da ordem moral, ele desmonta tudo. Que pertence a nós, homens. Sim, sim. Né? É uma construção humana, claro, social, claro, e que não é societária. natural, né? Que é cultural. É criada por cima das leis da natureza. Dionísio é as leis da natureza, por isso que ele não é moral. Mas, senhor professor de mitologia, Carlos Velázquez, num certo sentido, vamos pensar assim, o homem é natureza. Sim. E o homem tem o seu, digamos, o seu instinto cultural, o seu instinto de agir sobre a natureza. Portanto, esse instinto de agir sobre a natureza é também natureza. Sim, sim. Você lembra do Schopenhauer, né? Que ele disse a vida é um terrível erro, não deveria ter existido.
que se refere justamente aos humanos, né? Porque que já se tem pensado muitas vezes que justamente essa faculdade que nós temos de pensar e através desse pensamento modificar a natureza é uma má formação, sabe? É um desvio. Por quê? Mas Porque... aí não tá vendo um juízo de valor? Claro que sim. E desses juízos de valor só nós somos capazes. Sim, né? Pois é, você está vendo dizer que então a natureza é errada? Como é uma coisa perversa, né? Que nós é que estamos colocando esse valor em cima do que estava estabelecido e modificando os valores. Estamos dizendo que é errado. Também. E ainda dizendo que a natureza está errada. E ainda dizendo que está errado. E ainda pagando o preço. Tudo isso. Né? Mas é isso que nos faz desconfiar, né? E hoje, isso é muito mais claro. Né? O nosso planeta não nos aguenta mais. Né? Acho que não podemos fechar os olhos a isso. Mas acho que uma das coisas mais importantes que você disse, das coisas bonitas e fortes que você diz, é isso, é que isso aqui não pode ser caracterizado nem como Apolo, porque você não tem racionalidade, você não tem, né? E nem como Dionísio, porque o Dionísio tem uma lógica, que não é a lógica apolínica, mas ele tem uma. Claro que tem uma lógica. Uma lógica, inclusive, da experimentação, uma lógica que poderia, inclusive, incluir o improviso. E se nós pensamos só na cabeça, o cérebro reptiliano e o cerebelo e etc, ocupam muito mais espaço do que o neocórtex cerebral. O neocórtex é o Apolo, o resto é Dionísio. Mas nenhum dos dois é desorganizado. Até porque se nós tirarmos aqui, nós não temos nem consciência do resto. Não é isso? Exatamente. Nem consciência, nem controle. Nem consciência, nem controle, nem sabemos, e nem sensorialidade. Não é? Que é a chave de tudo, na verdade. De que nos serve um corpo que não se sente? Absolutamente de nada. E não podemos nos cifrar no pensamento, porque o pensamento só pode refletir o que o corpo sente. Por isso chamamos de pensamento reflexivo. Podemos ter um corpo que não se pensa, isso sim, é possível. Isso sim. É possível. Isso sim. E talvez não seria mal. Mas não seria mal. Né? Agora, que não se sente, aí perde o sentido, não? Sim, e você não acha que um pouco a contemporaneidade está indo por aí? Né? Muita intelectualidade, muito pensamento. Sim. Mas as sensorialidades se perdendo. Então isso aqui está muito mais próximo disso que você chama de contemporaneidade, de pensamento contemporâneo hoje. Né? Um corpo sem se sentir. Sem cabeça, sem se sentir, sem se pensar. Né? Sem se pensar. Sem se pensar e sem se sentir. Então quer dizer que não é nem o primado da racionalidade, é o primado da ausência de racionalidade e ausência de sensorialidade. E seria o primado de quem, meu pai, então? Seria onde é que nós estamos? Então, o que é isto, resta, né? Carlos Velasquez? Hein? Não é o primado do que resta. É isso que nós idealizamos, é isso que está restando. Olha, a moda está aí. Né? As tendências contemporâneas de aparência, né? de muito gosto pela procura do prazer imediato, etc. Estão aqui, ó. No corpo bonito, malhado do cara. Corpo malhado. Isso restou. É uma superfície. Agora, o controle, a sensorialidade, o estar no mundo, não está aí. Já que ele está falando sobre isso, é um bom momento para a gente botar aqui em pauta o outro objeto que ele trouxe. Olha aqui. Dinheiro. Como é que chama? Dinheiro. Como é que chama? Calculadora? Não é isso? Ele me trouxe também uma calculadora. E está dizendo isso. Estamos vivendo hoje num mundo do corpo malhado que não se pensa, que não se sente. Não é nem o primado de Apolo, nem o primado de Dionísio, portanto é o primado do dinheiro, é isso? Podemos fazer uma ligação entre o que você acabou de dizer e esse objeto, Carlos Velasco? Ou você trouxe ele para falar de outra coisa? Se fosse pelo dinheiro, sim, eu concordo. Sabe por quê? Porque o dinheiro em si, ele como objeto, não vale nada, né? O dinheiro representa uma promessa de um valor. Sim, né? sim. Não é atribuído. Só... Exatamente. Atribuído. Então, é isso. É o resto. É o chamariz e a isca que está chamando todo mundo. Sim, a concentração de quê? De promessas virtuais, de valores que não existem. Aí sim, tem tudo a ver. Agora, se você centra a sua atenção nos numerinhos que estão aí, nos números, né, nos números,
como representações, um sistema de representações de relações entre coisas, aí esse aparelho se torna muito mais, né? Que relações entre coisas, então nós passamos a falar de matemática. E a matemática, sim, ela rege tanto Dionísio quanto Apolo. A matemática, Claro. rege tanto Dionísio quanto Apolo? Quanto Apolo. Claro. ¿Por qué, señor Carlos Velázquez Rueda? Explíquese. Como Dame la complexos de, explicación. como complexos de Explicación. relações entre as coisas. ¿Cómo? Como complexos de relações entre as coisas. Você gosta muito de ler. Você já leu o Descartes, certamente. Pois é, quando ele vai definir a área dele, que são as matemáticas, isso é uma coisa interessantíssima. Ele diz, olha, matemática trata das relações das coisas do universo. Os números, que é a ciência numérica, nos ajudam a entender essas relações. Né? Então, aqui você tem a entrada dessa ciência numérica, a entrada para as matemáticas. É claro que a matemática não está aqui, né? Pelo menos não completamente. A matemática é você e eu conversando agora, né? Nos entendendo ou não, né? E nos sentindo um com o outro em relação a esses espaços, à câmara, aos espectadores, a quem estiver interessado ou não no que estamos falando. Isso seria mais o quê? Aritmética? Aritmética, geometria, cálculo, álgebra, tudo o que você quiser. Né? Porque são ferramentas para tentar entender de longe, assim, superficialmente, o que está acontecendo quando você se interessa por alguma coisa que eu falei, e vice-versa. Matemática é muito mais do que isso. Muito mais do que essa relação numérica. E o que seria? A relação de fato, né, que não é atingível. Você lembra do Einstein? Ele passou não sei quantos anos, acho que foram 3 ou 4 anos, revirando uma equação para tentar encontrar uma relação do universo. Né? E o problema era que ele não queria encontrar em duas coisas específicas. Ele queria encontrar essa mesma relação que se repete entre você e eu, entre você e eu, entre o espaço, entre as coisas que estão no mundo ou em qualquer outro lugar. É o universo mesmo. Conseguiu? Não sei. Ninguém entende muito bem o que ele fez, né? E acho que nem ele entendia muito bem, mas está aí. E aí poderíamos agora juntar um outro aspecto. O aspecto da ciência, do homem à procura daquela essência. Já se fala até da essência da busca da partícula de Deus, não tem? Né? Que o homem teria encontrado, enfim, o átomo que nos ligaria de volta a Deus. E aí eu vou colocar o outro objeto para ele falar exatamente dessa relação entre ciência e religião. Olha o outro objeto que o Carlos Velázquez, o coordenador do curso de Belas Artes da Universidade de Fortaleza, Unifor, me trouxe. Ele me trouxe o símbolo aqui do dinheiro, mas me trouxe também, olha, ele me trouxe a imagem de uma santa, de uma Nossa Senhora da Igreja Católica, de Nossa Senhora, Maria. Ele me trouxe, eu acho, não tenho certeza. Isso aqui é Maria, é Fátima, não é? Sim, isso aqui é Nossa Senhora de Fátima, tão cara, não é? No mundo inteiro e sobretudo ao mundo. Exatamente, a Nossa Senhora de Fátima, está aqui, eu não tinha visto. A Rainha de Fátima, que é uma figura tão cara ao mundo ibérico, ao mundo latino, do qual somos frutos, tanto eu como brasileiro, quanto ele que é mexicano. É isso mesmo. Bom, eu teria gostado de trazer uma Guadalupe também, né? Sim, para os mexicanos é mais caro a Guadalupe. Mas eu acho que, afinal de contas, estamos falando... É a mesma Nossa Senhora. Dois desdobramentos da Nossa Senhora. Os desdobramentos de Maria, Então, das configurações de Maria. Exatamente. Não é? Para o mundo católico. E aí? Religião e ciência. Dois saberes. Você acha que... Como é que eles estão hoje, já que você é um professor de filosofia, e eu sei que é tão caro, deve ser caro esse tema você da religião, já que você trouxe uma Nossa Senhora. Esses dois conhecimentos, esses dois saberes, estão caminhando juntos, enfim. Eu acho que não podem caminhar separados. Não existem necessárias, você não acha? A gente teima em dizer que ciência é uma coisa, arte é outra, religião é outra, filosofia é outra, e afinal são mesmo, ou são partes ou focos da mesma coisa. Afinal de contas, o que queremos saber, ou determinar de alguma maneira, é da onde viemos, aonde estamos, para onde vamos. E tudo isso é cultura.
E tudo isso é o homem pensando assim mesmo. É o homem pensando, é o homem tentando se encontrar, né? Eu não acredito nessas separações, sabe? Acredito que a gente possa priorizar algum foco. Embora a universidade priorize um desses claro. meios, uma dessas vertentes. A vertente mais científica, a vertente... E sabe, tem um certo olhar de preconceito com religião, com colocaria aspas aí, com a sabe? filosofia até, não? Porque assim... Até com filosofia. Mas isso a é culpa universidade, nossa, às não? vezes, olha, como quem diz, não foi ciência exata, não é bem Eu da acho, nossa turma. eu acho que a universidade está começando a se dar conta disso, está começando a procurar alternativas, né? Claro que não é um processo que vai durar 2 anos, né? É um processo que vai tomar a vida inteira de gerações, mas que já começou, ao meu ver, já começou. Então você me trouxe a Nossa Senhora de Fátima para ensejar isso, claro. para motivar essa conversa? Sim. Você fala de quem você diz nas suas aulas? Eu falo de Deus, eu falo da Maria, eu falo dos anjos, eu falo do éter, eu falo de todas as religiões. Todas essas coisas que não são universitárias, sabe? Mas que estão se falando na universidade, né? Ainda não perdi meu emprego, então suponho que a universidade em algum lugar está tolerando e está querendo ver o que acontece com isso. É tão lindo a gente poder estar no espaço, seja na universidade ou seja mais especificamente na arte, e você pode juntar sem problema nenhum essas duas imagens, não é? Olha aqui. Pois é, né? Na verdade, nós estamos falando de coisas diferentes. Um homem nu e uma mulher. Sim. Uma mulher, que foi mulher, não é? Que foi Maria, mulher e que foi elevada a uma categoria supra-humana. E que agora está numa outra categoria, sobre-humana, né? Exatamente. Uma categoria... Que aliás é uma invenção recente, né? Sim, a Maria. Oficializada já no século XIX, né? Sim. Embora já desde o século XII por aí já seja uma instituição na cabeça das pessoas, né? É lindo como é tudo é uma coisa só, está tudo misturado, tudo ao mesmo tempo agora, como diz o Arnaldo Antunes, mas ao mesmo tempo a gente também pode, é um bom exercício humano, universitário, intelectual, apolíneo, separar as coisas para depois rejuntá-las. Para depois rejuntá-las. Isso sim, a condição que você rejunte. Separa para poder entender, fazer as relações entre uma coisa e outra, mas depois compreender que é tudo. Por isso prefiro pensar em priorizar um foco. Você não está separando, você está colocando a luz naquele aspecto. Por um determinado momento. Por um determinado momento. Vamos colocar então os outros objetos que ele me trouxe, só faltam 2 antes do objeto surpresa. Ele me trouxe paletó. Por quê? Um paletó? Vai bem. Fica bonito, hein? Um paletó? Vou trocar então. Vou trocar, vou usar o paletó que ele me trouxe. Fica bonito, hein? Olha aí. Por que, hein, Velasco, você me trouxe o paletó? Só para ver como você ficava. Pior que não vai caber. Não, ficou um pouquinho perto. Acertei, né? Mas ficou lindo. Acertei no número. Olha que bonito. Que isso? Para falar sobre a formalidade, para falar sobre o calor em Fortaleza que não se coaduna ao paletó. O que é? Por que o paletó? Que tal falar sobre estética? Estética. Engraçado, nós somos seres estéticos. As pessoas dizem, eu não sei, entendo nada de arte, eu não sei nada de estética, querido. Você é um ser estético, a cada momento, a cada escolha que você faz é estética, não é, Carlos Velasco? Sim. Quando você escolhe, eu vou usar essa roupa ou esta. Quando eu escolho esta sombra que vou colocar, esse batom ou não. Quando eu escolho a moça ou o rapaz, escolhe aquela moça e não aquela outra, é uma escolha estética, não? E mais ainda, quando você está me sentindo, agora mesmo quando a gente não se fala ou não se entende, né, também é estética. Né? Há estécias, né? Ou seja, se posicionar pelo que a gente sente e não necessariamente pelo que a gente fala, né, ou processa no pensamento. Mas estética é uma expressão oriunda do mundo da medicina, né? Dos procedimentos da medicina, né? Sim, ligado aos processos semióticos, né? Aos processos semióticos, né? A interpretação de signos. A interpretação de sintomatologia, não é isso? É essa a expressão. A sintomatologia. Somos, então, seres... Somos seres estéticos, porque somos seres fragmentados. Acabamos de dizer que somos sensorialidade e pensamento? Sim. Então são 2 partes, não? Uhum. Bom, 2 partes, então 2 fragmentos. Somos seres fragmentados. Que precisam? Exatamente. Essa
esse rejuntamento que você falou, né? Separa para depois juntar. Exatamente. É o que internamente todos procuramos e é o que simbolicamente a arte pode nos dar. Ou melhor ainda, na experiência a arte pode nos dar. É isso a experiência. E isso aqui, antes do objeto surpresa, ele me trouxe... Bom, isso tem a ver comigo, né? É, tem tudo a ver, porque é estética, é expressão visual, mas é também sonoridade. Aham. A partir daqui, o que você diz, Carlos Velázquez? Esse sou eu. Ah, esse aqui é você? Sim. Muito prazer, senhor Carlos Velázquez. Essa é uma nova expressão O prazer é sua. meu. Essa carteira é sua, então, senhor Carlos Velázquez. É, absolutamente. A Explique-se. fotografia é bem, Afinal de bem contas, você importante. está esquizofrênico. Você é esse aqui ou é esse aqui? Me explique. Posso ser os dois? Pode. Por favor. Por favor. Bom, olha, isso aqui tem um som, né? Tem a ver comigo porque eu tenho uma maneira muito particular de me relacionar com o som, né? Não à toa que sou músico, mas também esse bichinho não é nada sério, né? Eu pareço sério, que é preto, né? Mas não sou sério, porque as coisas sérias limitam as coisas, sabe? Elas se enquadram, as deixam muito pequenininhas. E eu faço questão de não ser sério. Pareço preto, mas não sou. Carlos Velázquez. É importante não se levar tanto a sério. Eu não me levo a sério, eu fiz questão de reivindicar que eu sou completamente piranha, né? É verdade, eu estava dizendo a ele antes de começar o programa que a imagem que eu tinha dele era de que ele era um piradaço, um piradaço. E de repente ele me chega de bigode, a la México, a la Ciudad de O México. bigode é original, nunca cortei. Pois é. Aí eu achei tão sério. Aí ele disse, não, você está certo. Aí a primeira impressão que você teve em mim é certa. Eu tenho essa cara assim de professor, mas eu sou completamente louco. E o que é mais? Eu reivindico a minha loucura, não é? Sim, Eu, por gentileza, faça jus a ela. Ah, Quero que reconheçam. A coisa que mais me limitaria seria me considerar normal. Carlos Velázquez, chegou a hora do objeto surpresa. Olha o meu enorme que eu trouxe para ti. E o que você trouxe para mim? Olha aqui o que eu trouxe. Vamos trocar, né? Olha aqui que eu trouxe para Olha ele. aqui que eu trouxe para É, você. segura o meu. Tá. Deixa eu abrir o meu logo hoje, tá? Muito bem. Depois você abre o meu. Peraí, Eu deixa eu ver aguardo. aqui. Carlos Velázquez, professor de mitologia, professor de estética da Universidade de Fortaleza, Unifor, e coordenador do curso de Belas Artes da Unifor. O que ele me trouxe? Vou mostrar primeiro aos espectadores. Eu nem sei o que. Olha aqui, aqui. O que tem dentro desse saco aqui? Ele entregou esse saco à produção, ao nosso Não Deus morde, Giolino Luca. Deixa-me ver. Olha aqui a cena, ó. E de novo, um objeto que tem tanta expressividade, até estética, visual, táctil, mas Sonora. também tem algo, sabe? Relaxante, o som que sai daqui de dentro. Explique-se. Por que você me trouxe isso? Eu já estou numa lombra. Bem-vindo ao México. Bem-vindo ao México. Bem-vindo ao México. México é o umbigo do mundo, né? Ou seja, é o centro erótico. Centro erótico. Isso aqui é um sexo côncavo. É o centro erótico principal. Daquela que convida, como diz a mitologia japonesa, né? Isso aqui é uma vagina? Convida. Isso aqui é uma vagina. Uma vagina sonora. Uma vagina sonora e aconchegante, como você acabou de falar. Tá? O centro do universo, que é isso que significa México. Né? O umbigo do mundo. México? México. A palavra México. A palavra México. Aham. Me fala, etimologicamente. fala. Como tantas culturas no mundo, né? Praticamente todas as culturas do mundo se consideram que estão morando no centro do universo, né? Exatamente. México não significa outra coisa, né? Senão o umbigo
do universo. Engraçada essa ideia, já que você é filósofo, já que é professor de filosofia. Engraçada essa ideia do homem de procura da essência, de procura do centro, né? Sim. O homem é tão centro. Os mexicas, quando eles desceram da terra mítica, Aztlán, né? Eles vieram procurando o sinão do centro do universo. Aonde uma águia, que é um símbolo celestial, né? Porque ele tem asas, está devorando uma serpente, que é um símbolo terreno, né? Ou seja, é o lugar, como diz Leonardo Boff, aonde o céu e a terra se casam, né? Se encontram, se juntam. E esse é o centro da criação, é o centro do universo. Ele me trouxe o Carlos Velázquez, a representação do México, a representação do feminino, a representação do centro do mundo, do universo, do umbigo do mundo. Olha aqui, que lindo, que lindo. E o som, procurem fazer isso em casa, hein? Quem tiver isso, como chama? Um búzio, né? É. Quem tiver, põe aqui no ouvido, assim, como as crianças punham o ouvido e ouviam. Olha, é um relaxante. Tem outra coisa legal aqui. Posso te mostrar? Diga. Quando uma coisa óssea, né, calcária como essa aqui, vai se juntando, né, ela vai descrevendo uma espiral. Uma espiral. Né? Sim. Que a espiral é um símbolo de desenvolvimento. Então tudo depende. Se você toma ao contrário, ele leva para baixo. Né? Se ele toma no sentido certo, ele leva para cima. Bem, o símbolo do curso de Belas Artes da Unifor é uma espiral. O símbolo da... E com esse símbolo a gente pode fazer assim e pode também fazer assim. Pode, aí depende de cada um. É um bom Nós exercício. esperamos que seja... Montar e desmontar. É isso que eu queria dizer. São ciclos, né? São ciclos, é bonito. Olha, veja o que eu te trouxe nos últimos 30 segundos, um minuto do nosso encontro com Carlos Velázquez. Olha o que é Não digo nada e quero só que você comente, quero só que você mostre também ao público. Olha o que eu trouxe para ele. Maravilha. Maravilha. Mas olha, olha, você me trouxe a mesma coisa que eu lhe trouxe. Pois é, olha que loucura. Eu pensei em mitologia e trouxe isso para ele. Queria que você falasse. Você está vendo o falcão lá em cima? Sim. Horus. Ou seja, o Deus principal é o Espírito Santo, né, de Ra, né, do Deus do Sol. E tem várias outras representações aqui da cobra, ou então da lesma. Eu trouxe um hieroglifo, né? Sim, são hieróglifos. O hieróglifo. Então, isso. É a palavra é essa. Né? Então, todas as representações também do lugar aonde o céu e a terra se encontram. No caso da mitologia egípcia, o Alto e o Baixo Egito, né? Onde eles se unificam e se encontram. Aquela terra se torna sagrada por ser o centro do universo. O centro do universo. Obrigado. Meu querido Carlos Velázquez. Querido também, Guilherme, muito Unifor, obrigado. Coordenador do curso de Belas Artes. Como é que a gente termina hoje? Eu comecei mostrando a ele como é que chama? A carteira de identidade. Nós também somos um hieroglifo. Um hieróglifo. Todos somos hieróglifos, né? Então eu vou acrescentar, ele também não é. Ele se mostrou. A gente se mostra. Mas a gente não é só isso. Não pensem que é só isso que está enquadrado. Isso é só um momento. É uma dinâmica. Nós todos somos uma dinâmica de 1000 possibilidades. Na próxima semana a gente volta.